O processo aconteceu ao longo do período em que ela ocupa a vice-presidência. A decisão do tribunal vai acontecer em um momento de especulações sobre as candidaturas para as eleições presidenciais e parlamentares do ano que vem. Protegida pelos privilégios como vice, Kirchner não pode ser presa até o anúncio de uma decisão final do Supremo Tribunal de Justiça, algo que pode levar vários anos. Agora, Diálogo Franco. Olá, bom dia! Estamos começando o Diálogo Franco desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Você fica com a gente até às 11 da manhã. Um ótimo dia para você que nos acompanha através do canal 20.1 e também através da FM 90.3. Bom dia, Ananias Ribeiro. Olá, muito bom dia, Eli Lopes. Bom dia a você na audiência da TV Jornal, canal 20.1. Você ligado com a gente na Rádio Jornal, frequência 90.3. Aproveito e convido você a participar do programa no 2107-3003. Envie seu áudio, seu vídeo, sua foto, seu texto, com a sua informação, a sua opinião. O Diálogo Franco é aberto para você. No programa de hoje você vai conferir o que abre e fecha em Teresina hoje, terça-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. E você vai ver mais detalhes aí sobre previsão do tempo para os próximos dias. A gente teve, inclusive, chuva e de granizo em Timon. Vamos conversar com o climatologista Werton Costa sobre esse assunto. Lula na COP27. O presidente eleito vai ter encontros bilaterais durante sua viagem ao Egito. Você vai conferir os detalhes hoje aqui no Diálogo Franco. Os detalhes também sobre os bastidores da eleição para o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. O clima segue quente por lá na busca dos votos. Vamos a Picos. Lá, 7 nomes já estão na disputa pela prefeitura do município. O xadrez de 2024 está sendo jogado. A gente vai trazer aqui as peças que já estão no tabuleiro. Tudo isso e muito mais no Diálogo Franco, que está só começando. Você está assistindo Diálogo Franco. E vamos começar o Diálogo Franco de hoje falando sobre tempo e temperatura. Hoje a capital tem uma previsão aí de chuva, viu, pela manhã. Apesar de ter um solzinho aí mostrando a cara, mas vai ter uma diminuição de nuvens à tarde e à noite pouca nebulosidade. A gente começou o dia aí com uma temperatura mínima de 23 graus e vamos chegar à máxima de 36 graus. Tá aí então a previsão do tempo. Ontem choveu, você viu ali? Menino, tava tudo escuro, Ananias. Aí ameaçava chover, nos trechos da cidade chovia, outros não. Mas eu não lembro, né? Na madrugada choveu, né? Choveu ontem à tarde. Em alguns trechos da cidade, Foi, né? choveu ontem à tarde, assim, uma chuva inesperada, caiu água, mas de fato não foi aquela chuva para molhar, para valer. Teve mais barulho do que, né? Do que chuva propriamente. E teve essa chuva forte em Picos, que a gente vai mostrar aqui para você. Picos sofrendo aí com as chuvas, Timon sofrendo aí com as chuvas nesse finalzinho, né, de BR-Obró. Nós já estamos em novembro. Mas antes, vamos saber o que abre e fecha hoje em Teresina. Hoje é feriado da Proclamação da República, as lojas do centro e dos bairros estão funcionando e a Solange Souza traz os detalhes para a gente. No feriado da Proclamação da República, as lojas do centro e dos bairros vão funcionar normalmente das 8 às 18 horas. O acordo foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho e condicionado ao pagamento integral de horas extras. Um dia para aproveitar as ofertas que já invadiram as lojas.
uma Black Friday antecipada. É um dia mais tranquilo, você pode ir às lojas, tanto do centro como dos bairros, do shopping center, para poder você fazer pesquisas e daí realizar suas compras, né? Como você falou mesmo, realizar as compras antecipadas, já inclusive para o final do ano. É um dia excelente para que as pessoas possam ir às lojas, até porque a gente vai estar aberto para fazer esse atendimento normal a todos os nossos consumidores. Ao contrário do comércio, os bancos não vão ter expediente ao público, mas os caixas eletrônicos vão estar abastecidos para atender os clientes. Os supermercados vão funcionar normalmente, já as repartições públicas estarão fechadas. Serviços essenciais como hospitais, guarda municipal, fiscalização de trânsito funcionam normalmente. Os shoppings abrem em horário diferenciado nesta terça-feira. Tem loja que começa às 8 horas, outras às 9 horas, horário tradicional. Deve ficar aberto até às 15 horas, na maioria das lojas fica até às 15 horas, né? As lojas maiores ficam até às 18 horas e nos bairros normalmente até às 18 horas. Os shoppings também funcionam amanhã, eles têm uma programação toda especial, ainda devem estarem divulgando ao longo do dia de hoje toda a programação de abertura dos horários especiais do shopping. Muito Olha bem, tá aí. Se organize, né? Você que gosta aí de dar uma passeada, de fazer compras, nessa folga, né? A Letícia tá lembrando aí do Natal, viu, Nanias? Pode antecipar as compras de Natal, né? É bacana. Aqueles presentinhos, pode ser que estejam mais baratos agora do que lá para dezembro, né? Isso. E também se preparar para a Copa. Muita gente aí procurando já compras para estar preparado, empolgado durante a Copa do Mundo. Já começa domingo, no fim de semana, né? Começa domingo já a Copa do Mundo. Olha, chegou o momento Traumaflan. Caiu, bateu, machucou? Use Traumaflan. Está com aquela dor nas pernas no final do dia? Traumaflan. Traumaflan ajuda a melhorar os sintomas de travamento, contusões e dificuldade de locomoção. Contribui para uma vida mais saudável, sem os incômodos do dia a dia. Ajuda a aliviar sintomas provocados pelo cansaço nas pernas, tirando aquele peso que incomoda várias vezes ao dia. Ajuda a melhorar a circulação nas pernas, pois contém sua fórmula a castanha da Índia. É o seu aliado para contusões, tensão muscular e torcicolo. Traumaflan é só massagear no local do incômodo, é o seu aliado para o dia a dia. Contusões, torcicolo, machucou? Traumaflan. Eu já descobri que não gosto de viver com aquele ai nas costas, nas pernas, no pescoço e aquela falta de circulação. Traumaflan veio para acabar com esses vilões. Traumaflan tira toda aquele ai. Traumaflan, o alívio para o dia a dia. Olha, você que está precisando aí dos serviços essenciais de saúde, só relembrando aqui que nesse feriado eles estão em funcionamento, os serviços de urgência e emergência. Hospitais, maternidades, unidades de pronto atendimento e SAMU funcionam normalmente. Também funcionam 5 unidades básicas de saúde, no Parque Piauí, no Porto Alegre, Santa Maria da Codipe, Santa Isabel e Renascença. Na sede da Fundação Municipal de Saúde não tem expediente, também no Centro Integrado Lineu Araújo, e para fazer parte da rede ambulatorial, os atendimentos são todos agendados previamente. E as demais unidades básicas de saúde, como salas de vacina e a parte ambulatorial dos hospitais, como a marcação de consultas e exames, voltam a atender normalmente a partir de amanhã. Vamos para o intervalo, Ananias? Parada rápida, a gente volta já, não saia daí. Você está assistindo Diálogo Franco.
Réveillon mais aguardado já está confirmado. Réveillon Euforia. O nível máximo de curtição e alegria para receber 2023 com você. Dia 30, com Tarcísio do Acordeon. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Theo Marques. E Tati Guel. Sei que você também vai poder encontrar onde ele E Luísa Sonza. Mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona. Dilcinho. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? E a melhor virada de ano é com Duca Fernandes. Vendas em Teresina, nas lojas da Calor Produções. Em Parnaíba, na loja Noroeste e Barbearia La Maison. Online no site ou aplicativo Ingresse. Há 15 anos, a IP Telecom oferece ao mercado a melhor conexão para as empresas. Com parceiros internacionais, possibilita uma conexão mais segura, eficiente e a menor latência do Brasil até a Europa e Estados Unidos. A IP Telecom oferece soluções em link dedicado, telefonia VoIP, LAN to LAN, data center, SMS corporativo. IP Telecom, a internet da sua empresa em outro nível. Esportes da Sorte apresenta a maior competição de futebol do planeta está chegando. E o Grupo Meio Norte de Comunicação já está pronto para torcer junto com você pelo Brasil. Prepare o coração para uma programação especial que vai te transportar para o Catar. Flashes ao vivo e curiosidades com correspondente da Rede Meio Norte direto de Doha, capital da sede do Mundial. Comentaristas esportivos e apuração de todas as partidas, além de quadros e reportagens especiais. O humor está garantido com as torcidas nas ruas. Se tem futebol, tem resenha. Então, fique ligado na Rede Meio Norte e esteja no meio da torcida. Patrocínio Idealnet, Coifeodonto, SolarTech, Alô Pneus, Ponto Fashion, Splash Piscinas, Grande Forte. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente! Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco. Você fica com a gente até às 11 da manhã. E agora vamos falar de política, Ananias Ribeiro. Política com Franci Teixeira. Política com Franci Teixeira. Olá, Franci, bom dia. Bom dia, Franci. Bom dia, Ananias, bom dia, Eli, toda a audiência do Diálogo Franco nesse feriado de proclamação da República, mas a gente está aqui trabalhando. Pois é, agora há pouco vocês estavam aí no programa, né? Ontem à noite, aí já estão aqui de novo, os dois. Isso. Não para o negócio. É, não para. E ontem eu me estendi ainda mais, porque teve a entrevista do Wellington Dias no Roda Viva. E eu acompanhei, jornal, ainda né? fui fazer a matéria, cadastrei a matéria quase 2 da manhã, coloquei Deus. na manchete, já estava aqui cedinho pro Bom Dia. Tá vendo aí, Ananias? É, o Franci. Funcionário padrão. Sobrenome é trabalho. Parabéns para os dois aí pela estreia do programa ontem, muito bacana. Hoje é feriado, mas tem, né? Tem. Tem, a partir de 8 da noite, na Rede Meio Norte e Ciência Política.
no Segunda ar. a sexta. Segunda a sexta, Ciência Política na Rede Meio Norte. E aí, Eli, com uma novidade. A partir de hoje a gente também vai ser transmitido aqui na Rádio Jornal ou Ciência Política. Portanto, você vai acompanhar a gente na Rede Meio Norte, na TV e também na Rádio Jornal a partir de 8 horas da noite. Programa ontem de estreia com um timaço, uma seleção como prometido no Ciência Política. Agora eu tô com 3 programas na cabeça. É o Diálogo Franco, o Jogo do Poder e o Ciência Política. Então, eu vi ontem o Amadeu Campos, Isso. Cíntia Lages, Kátia D'Angeles e vocês dois que são fixos do programa e fica alternando, né? Os convidados, os participantes. Muito bacana. exatamente. Mais 3 novidades hoje, viu? Você vai aguardar Eita, até 8 da noite dá um spoiler aí, não pode não? para acompanhar. Já. Então foi muito bacana, foi muito bom. E Eu olha, gostei com a do novidade, programa. o telespectador ontem estava perguntando, né, Daniel, se Sim. ia ser transmitido pela TV Jornal. Olha aí, a partir de hoje, você já pode acompanhar também pela TV Jornal e pelo rádio, né? Na Rádio Jornal. Na Rádio Jornal, Na Rádio Jornal, 90.3. a gente vai transmitir também o Ciência Política e um feedback muito positivo, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela audiência nesse programa de estreia. O France arrebentando junto com todo o elenco aí. Olha, tá do vendo como o Ciência Ananias é Política. modesto? Tá botando pra ti, Francis. Ele não arrebentou de jeito nenhum, né? Arrebentou sim, Parabéns foi. para os dois. Vai ser realmente um sucesso. A aposta aí do Grupo Meu Norte nos dois, no Ananias, no France, em todo o elenco aí do cenário político. Muito bacana a ideia do programa, o horário também, que é muito abrangente, a partir das 8 da noite. Você está em casa, está descansando, fica ali deitadinho, só vendo aí as polêmicas e se informando, né? Porque a intenção do programa é essa, é traduzir para você esse xadrez da política que nem todo mundo consegue entender com tanta clareza, né? É bem complicado. É isso, a gente está lá para traduzir para você, para te explicar como a política interfere no seu dia a dia. Então, para você ficar por dentro, Ciência Política a partir de 8 da noite na Rede Meio Norte, agora também na Rádio Jornal. Olha, França, eu dei a informação aqui na escalada e a Eli se assustou. Picos já tem 7 nomes para a prefeitura em 2024? Isso, Ananias, nomes especulados, alguns inclusive no mesmo grupo político, que faz oposição ao prefeito Gil Paraibano. Então, se aparece a lista dos 7 nomes que têm sido especulados já no município de Picos, eu vou falar um pouco de cada um deles. Olha aí, ó, Prefeitura de Picos, possíveis candidatos: Gil Paraibano, do Progressistas, atual prefeito, candidato natural à reeleição. Pablo Santos, deputado estadual pelo MDB. Xandu Nery, do PT. Araujinho, do PT, ex-candidato, foi candidato na eleição de 2020. Coronel Viana, do PL. Glauber Silva, do PDT. E Getúlio Carvalho, sem partido. Isso, Ananias. O Gil Paraibano, ele deve concorrer à reeleição, é o nome que atualmente comanda o município de Picos. Venceu em 2020 em uma disputa com o empresário Araujinho, que também é uma figura importante do município. O Gil Paraibano, que voltou ao comando da prefeitura de Picos após 8 anos, assumiu em 2020, em 2024 é natural, inclusive, que ele concorra à reeleição. Agora, na oposição ao Gil Paraibano, há alguns nomes. Há a possibilidade de que o candidato seja novamente o Araujinho, que já foi derrotado por ele em 2020, é um empresário de sucesso do ramo da construção civil, mas alguns aliados têm uma preocupação de que o Araujinho possa não concorrer, por conta de algumas ações, que ele possa ser impedido de concorrer à prefeitura em 2024. E aí já cresce os rumores envolvendo que ele indicaria o empresário Getúlio Carvalho, empresário engenheiro lá em Picos, Getúlio Carvalho, para concorrer no seu lugar. Então é um nome que seria uma aposta do Araujinho para concorrer à prefeitura de Picos. Então há essa possibilidade. Dentro desse grupo oposicionista também há a chance da Xandu Nery
vice-prefeita, de concorrer à prefeitura. Ela que se filiou ao PT com tapete vermelho, inclusive Ananias Eli, ela que é daquele grupo denominado os neristas, lá em Picos, é ligada ao Nerinho e ao ex-prefeito Zé Nery, então é mais uma possibilidade dentro desse grupo, que também inclui o Pablo Santos, que já sinalizou que tem o desejo de concorrer à prefeitura de Picos e busca o apoio, inclusive, do Araujinho, busca ser o candidato de consenso desse grupo. O Pablo, que inclusive teria colocado ali na mesa de discussões na Assembleia Legislativa esse apoio para a disputa em Picos ao Severo Eulália, que foi escolhido o candidato de consenso do MDB, e ele quer também esse apoio do Severo em Picos. Ele não quer nem muito, né, Eli Ananias? Quer todo o consenso em torno do nome dele, incluindo o consenso com o PT e com o Araujinho. Pelo grupo bolsonarista, mais uma vez, o nome indicado deve ser do Coronel Viana, que atualmente está no PL, mas já há rumores de que, caso haja uma mudança no PL aqui no Piauí, há a possibilidade dele migrar para outra legenda, como o Mais Brasil, que foi o partido que surgiu da fusão do PTB com o Patriota. Então é mais uma possibilidade. E por fim também tem o Glauber Silva, que já concorreu em 2020, ele é do PDT e deve mais uma vez concorrer em 2024 à prefeitura do município. Então são 7 candidaturas especuladas de momento, sendo uma parcela delas em torno apenas de um grupo político, que pode rachar, pode dividir, mas há esses nomes especulados já lá em Picos. Só lembrando, não é, França, que o Araujinho é sogro do Rafael Fonteles, governador eleito. Então, em 2024, durante a eleição municipal, Araujinho terá um sogro governador do estado. E aí? Aliado forte, hein? Pois é, mas tem um impedimento, aparentemente, da candidatura de Araujinho em Picos por conta dessa ligação familiar. Ou seja, ele não poderia disputar a eleição para prefeito de Picos, tendo o genro como governador do estado do Piauí. Isso, inclusive, é dito entre os políticos. O Araujinho está fora da eleição. No entanto, a apuração que nós fizemos é de que ele irá fazer uma consulta à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. A consulta é quando um político tem um questionamento a respeito da eleição, a respeito da lei eleitoral, da interpretação dessa lei e pede um esclarecimento. É uma pergunta mesmo que é feita à Justiça Eleitoral e aí, de forma oficial, a Justiça se manifesta. No entanto, o que a classe política já compreende é de que ele não poderá ser candidato. No entanto, a gente lembra que Araujinho disputou a eleição de prefeito em 2020 em Picos, perdeu para Gil Paraibano, foi bem votado no município e o processo eleitoral passa em Picos de definição da oposição pelo Araujinho, que é um nome que inclusive foi bastante ativo na campanha de Rafael na região de Picos. Ou seja, por já ter disputado a eleição, por ter sido o nome deste grupo de oposição na eleição de 2020, ele deverá ser ouvido, França, na definição desse nome. Justamente, Ananias, e é por isso que o Pablo Santos ele quer esse apoio do Araujinho em Picos, porque é uma figura política importante. Ele teve ali pouco mais de 40% dos votos, salvo engano, em 2020. Tem uma projeção muito forte na cidade, no município, então é um apoio muito importante, um apoio cobiçado. Talvez o Pablo já esteja apostando nesse impedimento, né, França? Isso, já estaria apostando nesse impedimento, mas algumas fontes que eu ouvi em Picos apontam essa possibilidade que eu coloquei ali na cartela, do engenheiro Getúlio Carvalho como um candidato do Araujinho na prefeitura de Picos. O Getúlio tinha sido cotado para ser vice de Araujinho na eleição de 2020, mas terminou que ele não foi indicado para esse posto, mas é um empresário de Picos que sempre quando há
eleição para a prefeitura, ele é cotado como um potencial candidato. O que a gente percebe é que há essa disposição do Getúlio de disputar a eleição, no entanto, ele busca a construção de um cenário bom, de um cenário que seja promissor para que ele tenha êxito na eleição. De fato, é um nome que não pode ser descartado. Eu puxei aqui a votação dos deputados em Picos. Aldo Gil foi o mais votado, candidato do prefeito Gil Paraibano, filho do prefeito, teve quase 8.000 votos em Picos. Inclusive, essa grande votação do Aldo Gil em Picos gerou traumas pós-eleição, uma ruptura de um grupo político em Picos, da base de Gil Paraibano, por conta de Aldo Gil. O grupo ligado ao Dr. Tales rompeu com Gil Paraibano em Picos por conta desta investida forte que foi feita em Aldo Gil em Picos. Em segundo lugar, Pablo Santos com 6.500 votos. Em terceiro lugar, Severo Eulálio, 5.800. E em quarto lugar, Dr. Tales, 5.500. Nerinho teve 5.000 votos. Você viu ali que ficou, olha, do primeiro, que tem 7.800, para o quinto, que teve 5.000 votos, ficou ali bem dividido os votos em Picos. O candidato da situação mais votado, mas se você somar ali os candidatos da oposição, eles tiveram uma votação maior em Picos. Saber se esse grupo vai permanecer unido ou não. Agora, Ananias e Franci, um questionamento. O lançamento desses nomes tão cedo assim ajuda a consolidar os nomes ou ajuda a queimar ao longo dos meses, na opinião de vocês? As últimas eleições, elas têm demonstrado que essa antecipação tem sido importante para definir o vencedor das eleições. Nós observamos isso, inclusive aqui na Prefeitura de Teresina, em que o Dr. Pessoa sempre se colocou como candidato a prefeito. E quando o nome dele foi oficializado pelo grupo político, já era uma figura que estava em pré-campanha já há algum tempo, porque já se colocava à disposição da população como um candidato à prefeitura. Então isso costuma auxiliar a ter um capital político forte, a consolidá-lo, porque em uma eleição que costumeiramente é tão curto ali o período de campanha, esse período de pré-campanha e essa discussão antecipada é primordial, porque por mais que eles não possam efetivamente pedir voto explicitamente, esse trabalho junto às comunidades e principalmente para uma prefeitura em que o eleitor ele tem uma aproximação maior com o candidato é essencial, é vital para definir o sucesso ou o insucesso na disputa eleitoral. Então, ao meu ver, seguindo o exemplo das eleições passadas, não apenas as eleições municipais, como também as eleições gerais, essa antecipação é sim muito importante. Deixa eu mexer na sua lista, Francis? Pode sim. Tirar ou acrescentar? Vou botar mais um nome, botar o Meu oitavo. Deus do céu, agora são o quê? 8? 8 nomes, olha, tem empresário R.Sá Filho, foi candidato a deputado federal na última eleição, foi o mais votado em Picos. Lá da região, né? De Picos, teve mais de 4.000 votos para deputado federal, foi o mais votado em Picos, e é outro nome que, inclusive, tem o apoio do grupo político que apoiou o Dr. Tales no município para deputado estadual. Portanto, é outro nome aí, também ventilado para a Prefeitura de Picos, do empresário R.Sá Filho. Olha, vai ser por falta de opção, né? Não vai ser. Tem uma variedade boa aí, viu? O telespectador aqui, Franci, está concordando com você nessa questão que a antecipação é importante para consolidar o nome, porque ele diz que, lembra aqui que o nome de Rafael Fonteles foi evidenciado como um pretenso candidato a governador tão logo Wellington Dias foi eleito nas eleições de 2018. Se tivesse deixado para depois, talvez ele não tivesse conquistado o sucesso nas eleições, porque uma das grandes dificuldades do Rafael era essa questão do grau de conhecimento da população com ele.
Então essa antecipação é ainda mais importante quando é um nome que não é tão conhecido da população. Olha, Picos, Parnaíba, Floriano, Piripiri, Barras, 5 cidades chaves, onde o governador Rafael Fonteles vai focar para eleger aliados em 2024. E claro, a capital Teresina. Tinha falado Teresina não, né? Não. E claro, a capital Teresina. Então, em Teresina, deve vir um nome aliado de Rafael Fonteles para disputar a eleição. Hoje, nome forte, Rejane Dias. Em Parnaíba, Rafael Fonteles terá um nome forte apoiando para a prefeitura na sucessão de Mão Santa. Hoje, nome forte, Florentino Neto. Em Piripiri, já tem uma prefeita aliada, a prefeita Jove Oliveira. Certamente a prefeita Jove vai para a reeleição com o apoio de Rafael Fonteles. A gente vai para Barras, prefeito Capote, prefeito que deve receber o apoio de Rafael, ele que foi um aliado do prefeito na eleição. Picos, há essa disputa dentro do grupo. Hoje o nome mais proeminente é o nome de Pablo Santos, mas repito, passa por Araujinho, passa por Rafael Fonteles, passa por essa consulta, mas lá o grupo aliado de Rafael Fonteles, o governador terá um candidato forte para disputar a eleição. Ou seja, esses municípios onde há aliados no comando, Piripiri e Barras, o governador vai trabalhar para a reeleição. E nos outros municípios, na capital Teresina e nesses municípios mais importantes, terão candidatos e candidatos fortes para o apoio, com o apoio de Rafael Fonteles. A gente viu o Rafael muito organizado. Eu vi isso ontem, mais uma vez. É impressionante. A eleição já passou há bastante tempo, mas os políticos seguem impressionados e convictos de que nunca o PT teve uma eleição para governador tão organizada como essa, com Rafael Fonteles, com Chico Lucas ali à frente dos dados, das estatísticas e tudo mais. Então toda essa preparação também está sendo feita para 2024, para a eleição de aliados, sobretudo nessas cidades polos importantes do estado do Piauí. Ananias, e esse movimento de 2024 em busca da eleição desses aliados também aponta para uma facilitação para as próximas eleições gerais, porque na eleição desse ano o Rafael ele teve que correr atrás de uma outra estratégia na maioria dos municípios mais populosos, com o eleitorado maior aqui no Piauí, porque boa parte deles é comandada por prefeitos que não eram aliados do Rafael Fonteles, davam apoio ao Silvio Mendes. Eu lembro que nós, inclusive, trouxemos essa lista aqui no Diálogo Franco, apontando que, inclusive, o Silvio Mendes e o Ciro Nogueira, eles não tiveram sucesso nesses municípios, porque tinham ali um prefeito apoiando o Silvio Mendes, mas mesmo assim o Rafael venceu. Mas o Rafael ele teve que correr atrás dos vereadores, de buscar o apoio na Câmara Municipal, dialogar com os vereadores de cada um desses municípios. Então, caso ele obtenha sucesso com esses candidatos apoiados por ele em 2024, para as próximas eleições gerais já teria uma facilidade maior, não teria que percorrer tanto esse caminho do diálogo com a Câmara Municipal, como ele percorreu na eleição desse ano. Olha, um abraço aqui para a nossa audiência, o Júnior, que está assistindo a gente, a Gisele está mandando um abraço para você, Franci, e outro para o Ananias, dando os parabéns aí pelo programa. Ela disse que, inclusive, Uber e levou você um dia desse para casa à noite, viu? Olha Deve aí, ter sido num desses dias que você saiu daqui 2 horas da manhã. Sim, sim. Você está muito feliz pelo programa, dando os parabéns aí para vocês. O José Jeová também mandando um abraço para a gente. Obrigada, José.
E olha, o outro telespectador aqui dizendo que o melhor do horário do Ciência Política é que a gente pode fazer um apurado aí dos eventos que aconteceram ao longo do dia. A ideia também é essa, né? Também é essa. Olha, no Ciência Fazer um Política, resumo. a gente traz para você o que foi destaque durante o dia e traz de uma forma explicada, detalhada, para você de fato entender o que está acontecendo e como isso repercute na sua vida, como a política repercute no seu dia a dia. E, claro, a gente faz uma projeção do que deve acontecer no dia seguinte, né? Do momento político atual, né? Exatamente. Olha, ontem o programa trouxe informações exclusivas com relação à disputa pela presidência da Assembleia. O Franz trouxe para a gente o furo de informação com a informação de que o candidato Franz Silva ofereceu à oposição o cargo de primeiro secretário na mesa diretora, ou seja, isso termina por trazer um ingrediente novo para essa eleição, que é o protagonismo da oposição. A oposição que tem 8 deputados na Assembleia, mas se torna decisiva para a escolha do novo presidente, já que a base está dividida em 2 blocos, PT e MDB. Então a oposição caminha aí para esse protagonismo e a primeira secretaria é um cargo muito importante da mesa diretora e já está oferecida pelo candidato Franz Silva, que também já fez o candidato Severo Eulálio. E, além disso, o Amadeu Campos trouxe para a gente que um novo bloco se forma. É um bloco fiel da balança, contendo aí deputados que estão prometendo votar juntos na eleição para ser decisivo nesse processo tão acirrado no parlamento com a manutenção dessa divisão da base. Deputado Evaldo Gomes, deputado Jeová Alencar e deputado Gustavo Neiva formam esse bloco fiel da balança na eleição para presidente da Assembleia. Então, teve tudo isso e muito mais ontem à noite no Ciência Política. Então, para você ficar por dentro do que é notícia na política, informação é essencial para você ficar bem informado no Ciência Política a partir de 8 da noite na sua Rede Meio Norte, aqui na Rádio Jornal. A Ângela também comentando aqui. Obrigada, Ângela, pela sua audiência. Olha, ainda bem que vai dar para ouvir no rádio, porque eu não consigo passar tanto tempo assim na frente da TV, né? Os afazeres de casa, a gente bota no rádio, fica ouvindo ali, dá para acompanhar o programa. O outro telespectador disse que Picos foi assolada por uma tempestade, mas que não vai faltar candidato aí para cuidar da cidade. Com certeza, pelo menos 8 aí estão dispostos a cuidar de Picos. Que coisa boa, né? Olha, Picos, quando chove, uma vez eu conversei com um engenheiro picoense. A sorte de Picos é que não tem muitas chuvas grandes durante o dia, porque como é uma região muito acidentada, tem muitos morros, então se a chuva caísse durante todo o ano, por exemplo, chuvas fortes, Picos teria dificuldades por conta do seu relevo, que é aí bastante acidentado. Então lá faz calor e ainda bem que faz calor. Graças ao calor, o prejuízo não é maior, né, Nanilson? Se consegue ter ocupações urbanas em locais que são bem acidentados, lá em Picos. Agora, Picos tem grande potencial, né? Uma cidade muito... economicamente muito promissora, polo da região, e repito, Rafael Fonteles vai buscar eleger um aliado em Picos. Rafael Fonteles tem a esposa Isabel, que é de Picos, então Picos tem projeção de viver um momento muito positivo nos próximos anos, a partir dessa atenção que o governador promete dar para o município, que já teve tanta coisa boa, né? Já teve tantas indústrias, fábricas, já foi um polo industrial muito grande e que precisa e que tem potencial para retomar ainda, isso. Né? Olha, o Luciano está perguntando aqui para vocês o que é que vocês já ouviram aí de bastidores sobre o retorno do ex-governador Wilson Martins para o PSB, junto com o vice-prefeito Robert Rios. O retorno dele ao PSB tem um impeditivo por conta da federação. Ele se filiou recentemente
ao Partido dos Trabalhadores. O Wilson, né? E isso, Wilson Martins, ele se filiou recentemente ao Partido dos Trabalhadores. E como está nessa federação com o PV e o PCdoB, haveria aí um impeditivo para uma troca imediata de partido. Mas o fato é que o Wilson Martins, ele é aquele que nós chamamos de neopetista. Ele continua com ligações fortes no PSB. Eu diria que ele que continua mandando no Partido Sim aqui no Piauí. Então, por mais que de momento... Ele ficou na suplência, né, Francis? Isso, ficou. Ele é o segundo, salvo engano, segundo suplente, atrás apenas do Merlong Solano. Então, ele espera essa alocação dele em algum espaço, na gestão federal ou estadual, e também a possibilidade, mesmo que remota, de vir a assumir o mandato na Câmara dos Deputados. Há aguardar os desdobramentos e as indicações, tanto para os ministérios, como também para os órgãos federais aqui no Piauí. Mas o fato é que o Wilson continua mandando no PSB, mas a troca de partido nesse momento há esse impeditivo por conta da federação. E o Robert Rios? Robert Rios está livre para se filiar ao PSB. É um dos partidos que está no radar do vice-prefeito de Teresina, mas uma das opções também é o PDT. Ele que tem dialogado também uma possível filiação ao PDT. O Ayrton tá perguntando aqui para vocês, tá vendo aí a situação de Picos, que tá essa efervescência aí de candidatos, e ele quer saber em relação a Floriano, se já tem alguém aí com disposição para a candidatura apresentando nomes ou não. O que é que vocês estão sabendo aí dos bastidores de Floriano pra gente passar pro Ayrton? Vou preparar uma lista e trazer aqui pro Ayrton. Meu Deus, uma lista. Ayrton já tem vários nomes, Ayrton. Lá em Floriano. Pesquisar com as minhas fontes de lá. Tá aí. Muito bem. Dever de casa, Francis. Isso, já fica aqui. Porque Floriano tem uma questão que é muito curiosa dessa eleição, né? A gente teve a renúncia do prefeito Joel Rodrigues. O Almir Reis assumiu a comando do município, é candidato natural à reeleição. No entanto, o grupo político de Joel Rodrigues perdeu a eleição em Floriano, ou seja, é uma situação onde a oposição ganha força. Já, né? Pois é, já se fala que ele pode vir para cá, mas, no entanto, é outra questão jurídica também. Aparentemente não pode vir, ele deve... já disse também que vai fazer a tal da consulta, mas aparentemente também não pode ser candidato, é o que se trabalha no meio político, o que se aponta no meio político. Rafael Fonteles ganhou a eleição em Floriano, ganhou bem, foi 60% a 37% com relação a Silvio Mendes, e o Wellington Dias também ganhou a eleição em Floriano, ganhou de Joel Rodrigues, foi 49,5% para o Wellington, 48,7% para Joel. Foi ali bem acirrada, mas com o Wellington Dias à frente. E com relação aos deputados, o doutor Marcos Vinícius Calume, que inclusive é suplente, e há uma expectativa que ele assuma o mandato, foi o mais votado, com mais de 11 mil votos. Quase 12 mil votos o doutor Marcos Vinícius teve em Floriano. O segundo lugar, para você ter uma ideia, foi o Gustavo Neiva com 3 mil. Ele teve 12 mil. Grande, o Gustavo Neiva teve 3 mil. Então, mostra uma força do Marcos Vinícius em Floriano. Ele que é do PT, então é um potencial candidato a prefeito de Floriano. Se assumir o mandato, então, se for convocado, aí a gente vê que, de fato, tem todo esse caminho para ser candidato a prefeito de Floriano pelo PT. E no grupo da oposição, o Gustavo Neiva, do Progressistas, teve ali uma votação muito baixa, apenas 3.200 votos. Para deputado federal, tem o doutor Francisco, que fez também é do PT, fez essa dobradinha com o Marcos, ou seja, é um nome também bastante decisivo na definição do nome do PT em Floriano.
13.600 votos teve o doutor Francisco em Floriano. Quem ficou em segundo lugar foi a deputada Margarete, que com 2.300 votos. Então, de 13 mil para 2.000, você vê que tanto o doutor Francisco para federal, quanto o Marcos Vinícius para estadual, tiveram larga votação para deputado em Floriano. O doutor Francisco não vai ser candidato a prefeito. No entanto, o Marcos Vinícius é um nome que eu diria até, dentro desse grupo político da base do governo, um nome natural para ser candidato a prefeito de Floriano depois de uma votação dessa. Em Floriano também tem o uma listinha, viu, Isso. Tem o ex-vereador Bilu também, lá em Floriano. Do MDB. Isso, que foi candidato em 2020 e também foi convidado, salvo engano, pelo Fábio Xavier, quando ele ainda estava no PL, para se filiar ao partido, para concorrer, mas acabou que o PL mudou de comando, foi para a Samantha Cavalca, então o ex-vereador Bilu continua ali no MDB, mas é um nome também que sempre é apontado como um possível candidato à prefeitura de Floriano, mas eu concordo com a Ananias, de momento, até pela votação, o Dr. Marcos Vinícius Calume é o favorito para essa indicação nesse bloco de partidos aliados ao governador eleito Rafael Fonteles. Tem outros nomes aí que vão ser ouvidos, né? Tem o Silas Freire, que tem uma base política importante em Floriano, tem o próprio Wellington Raulino, que é outro nome também, o Fábio Xavier, deputado estadual do PT, que também deverá ser ouvido dentro da base. Portanto, esses nomes também deverão ser consultados para essa definição do nome da oposição e a oposição ao atual prefeito Almir Reis. No entanto, a gente vê que há, nesse momento, um caminho bem pavimentado aí para o Marcos Vinícius disputar essa prefeitura. A gente acabou fazendo a lista no ar mesmo. Ayrton, a lista já saiu. Já tem candidato que só aí para a região de Floriano. O José também está querendo saber aqui de vocês sobre o anúncio do secretariado do governador eleito Rafael Fonteles. Se já encerrou ou ainda tem mais algum nome aí para ser posto? Das secretarias já encerrou, mas ainda tem cargos de segundo escalão a serem anunciados, cerca de 16 cargos entre coordenadorias e superintendências que estão na pendência de uma indicação pelo governador eleito Rafael Fonteles, incluindo a Superintendência de Parcerias e Concessões, a SUPAR, que ganhou um protagonismo nos últimos anos aqui no Piauí, que ainda não teve uma indicação confirmada. Há a especulação de que ela deve continuar ali, mas ela tem convites de outros governadores, como eu inclusive comentei aqui no Diálogo Franco, do Tarcísio em São Paulo e do Elmano no Ceará, para assumir cargos também nesses estados, mas é uma possibilidade também a manutenção da Viviane Moura. Há outras coordenadorias e superintendências também na pendência de indicação pelo Rafael Fonteles. Tem cargos federais também ainda? Tem os cargos federais, mas isso aí fica lá para fevereiro. É um processo, é um processo mais demorado, cargo federal, ou seja, quem está nos cargos vai ficar pelo menos até fevereiro, porque no governo federal há esse prazo diferenciado, né? Vai assumir, de fato, os deputados só vão assumir em fevereiro, os federais eleitos nesse pleito de 2022. Olha, o que é de praxe, depois que um governador ganha uma eleição, é que a formação do seu secretariado fique lá para dezembro. Geralmente o governador eleito busca esticar ao máximo para poder conversar com mais gente, para poder receber menos pressão. Então ele diz, tem as negociações, né? Tem as negociações. E em geral, depois de uma eleição, o governador eleito viaja. Ele dá um perdido, ele some, né, um pouquinho. Enquanto os aliados ficam ali procurando os cargos, ele viaja. Todo mundo nervoso. Com o Rafael Fonteles foi diferente. Ele anunciou logo, né? No dia que ele foi eleito, um dia posterior, ele já anunciou o Antônio Luiz, secretário. Exatamente. Depois do segundo turno, ele já começou a anunciar. E nós mostramos aqui, via o Diário Oficial do Rafael. Todo dia soltava um nome, né? Perfil no Twitter. Teve um dia que ele soltou 11 nomes. Foi. Ou seja, já estava tudo esquematizado na cabeça.
E eu chamo a atenção para os 10 de Rafael. São os 10 nomes, que foram os 10 primeiros anunciados, que são da cota pessoal do governador, e que são de pastas essenciais, como saúde, segurança, educação, planejamento. A gente mostrou aqui todos esses nomes. E aí agora chegou uma hora onde o governador vai viajar. Ele inverteu a lógica. Ele primeiro anunciou e depois vai viajar. Agora viaja e deixa aí, né? Agora ele viajou. E aí os nomes que ficaram ali pendentes, né? São poucos. Nós, inclusive, ontem no Ciência Política, debatemos sobre isso. Por exemplo, o IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, que é uma indicação do vereador Dudu. Quem vai ser? Ainda não está definido. A questão também da juventude, que é uma indicação do vereador Deolindo Moura, de Teresina, também não está definido. O Franci trouxe a PPP, a Superintendência de Parcerias. A Sem Drogas, eu creio que também ainda Sem Drogas, que era da Cida Santiago, suplente de vereadora de Teresina, também não está definido. Então ficaram algumas coisas ali de coordenadoria, de superintendência, de segundo escalão, para definir ainda pelo governador, mas o grosso está definido. E diante do que foi apresentado como nome de secretários pelo governador, o perfil é técnico nas pastas essenciais e a composição política ela acontece, mas sem perder a essência do governo. Ele chamou 6 deputados estaduais, ou seja, contemplou a Assembleia, contemplou a parte política. Agora está faltando contemplar a Câmara. Nós acabamos de falar aqui desses cargos da Câmara que estão ainda em expectativa. Há a possibilidade de, na reforma que vai ser enviada em fevereiro para a Assembleia, a criação de uma superintendência da Grande Teresina. E aí, essa indicação seria dos vereadores. Como você citou, né, Ananias, a gente percebe que na esfera federal, por exemplo, o presidente eleito Lula praticamente não definiu ninguém ainda, né? Tá só pensando. Só a equipe de transição do governo mesmo não definiu ninguém ainda. Há inclusive uma expectativa de que nessa viagem da COP27 que Lula está fazendo, ele participa do evento amanhã e quinta, ele anuncia algum nome. Isso porque... Pelo menos um, né? Nada ainda, ninguém sabe de nada. Isso porque durante o seu primeiro mandato, ele fez esse anúncio exatamente do primeiro-ministro dele anunciado, foi uma viagem internacional logo após ser eleito. Inclusive, esse critério, né, essa mudança aí, essa escolha do governador eleito Rafael Fonteles chamou a atenção, inclusive, do senador Marcelo Castro, que ele foi questionado sobre isso. Ele disse que não faria exatamente igual, né? Faria um pouquinho diferente do que o Rafael está fazendo. Que era o esperado, né? Fazer diferente. O Rafael, ele resolveu conversar com os políticos e não conversar com os partidos. E aí o senador Marcelo Castro se ressente porque ele é o presidente do MDB. Então ele esperava conduzir esse processo no MDB. No entanto, o que foi que o governador fez? Não procurou o presidente do partido, conversou diretamente com os deputados. Recebeu Georgiano, recebeu João Madison, recebeu Severo Lálio, recebeu os deputados do MDB, conversou diretamente com eles e definiu a participação deles no governo. Então, há essa diferença mesmo. Nós já falamos aqui, diferença no anúncio do secretariado, diferença no perfil desse secretariado e no modo de conversar com os políticos. Sobre a questão dos ministérios do Lula, ontem, inclusive, o senador eleito e ex-governador do Piauí, Wellington Dias, concedeu entrevista ao Roda Viva na TV Cultura, aqui na TV Jornal, e ele indicou que isso deve ficar apenas para depois da COP27. Mas como a Ananias citou, há essa expectativa quanto ao anúncio de algum nome na COP27, principalmente para o Ministério do Meio Ambiente. Se comenta a possibilidade da Marina Silva, mas também tem ali dentro do partido Randolfo Rodrigues, que embarcou desde o primeiro turno na campanha do Lula. Então a Marina
a possibilidade que é ventilada com mais afinco nesse momento é que ela seja indicada como uma autoridade climática aqui do Brasil, que articule essas discussões em âmbito internacional. Então seria uma alocação para a Marina, tendo em vista a importância que ela tem em âmbito mundial nessa discussão ambiental. E outro nome, que seria um nome de consenso já entre os aliados do Lula, é o da Sônia Guajajara, para o Ministério dos Povos Tradicionais. De resto, só há dúvida em relação a esse ministério, e o Wellington Dias deixou claro ontem que o Lula vê esse mandato como um projeto de vida, que ele tem ciência da importância desse mandato para a preservação do Estado Democrático de Direito e que irá escolher os melhores nomes, mesmo que isso desagrade o PT, principalmente naqueles ministérios estratégicos e com mais visibilidade. Então, o que se pode esperar é um ministério composto por pessoas de diferentes partidos e também pessoas de diferentes pensamentos, inclusive ideológicos. Então, um governo que deve se assemelhar realmente mais ao que foi o governo Lula 1, ali de 2003 a 2006, a aguardar essa composição. E o Wellington vai ser o quê? Pois é, as apostas de vocês no ex-governador. Alguns dizem que a estratégia do presidente Lula seria deixar o Wellington Dias no Senado, né, como um bombeiro ali, resolvendo as pendências. E a outra de que seria puxá-lo para próximo para o ministério. Vocês apostam em qual estratégia? Olha, Eli, se fala em alguns ministérios, inclusive na área econômica, mas a minha aposta continua sendo a Casa Civil. Se o Wellington Dias for realmente indicado para um ministério, a minha aposta continua sendo a Casa Civil, justamente por esse diálogo que o Wellington Dias já está travando com o Congresso Nacional, mostrando esse poder que ele tem de articulação com os deputados e com os senadores. Então o Wellington é um homem de diálogo, ele consegue dialogar bem com os políticos das diferentes ideologias, dos diferentes partidos. Então a minha aposta seria o Ministério da Casa Civil, apesar do que muitos analistas acreditam que seria um ministério ali na área econômica, o Ministério da Economia, que deve ser mais uma vez desmembrado na gestão. Olha, ontem eu assisti o Roda Viva, saí aqui do Ciência Política na Rede Meio Norte e em casa assisti o Roda Viva. Eu vi o Wellington com a cara de líder do governo no Senado. Tá vendo aí, Franz? Ananias, você sabe que eu não entendo muito, mas eu acho que o Senado vai ser uma bomba, viu? Nos próximos anos. Precisa alguém para desarmar. Exatamente. Eu acho que pela forma como ele falou, inclusive pelo perfil de Wellington Dias, ele pregou muito na entrevista, se pondo como um nome de conversa, de conciliação, de entendimento. Como a gente sabe que o Wellington Dias realmente é, o perfil político dele é esse, ele se apresentou para o Brasil em mais essa entrevista nacional com esse perfil, eu senti uma cara de líder do governo Lula no Senado Federal. Mas vamos acompanhar a essa possibilidade, cenas do próximo capítulo. Há também a possibilidade de Regiane Dias assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher no governo. Então seria Wellington na liderança de Lula no Senado e Regiane Dias como ministra da Mulher no governo Lula. Ela que é evangélica, é de esquerda, é um nome que tem pautas femininas na Câmara dos Deputados. Então, de fato, há essa possibilidade e, como o Francis também falou, não está descartado o próprio Wellington ocupar uma pasta. Mas hoje, depois da entrevista, eu senti isso. Cara de líder, olha a cara dele, de líder do governo Lula no Senado. E no caso, se ocorresse essa indicação da Regiane para um ministério, já resolveria um problema entre os aliados
aqui no Piauí, que colocaria de volta o Merlong Solano no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que abriria ali a vaga para primeiro suplente da federação. E aí o próximo da fila seria o Wilson Martins, que poderia ser contemplado com algum outro espaço. Mas eu também não descarto essa possibilidade que o Ananias citou, por conta desse perfil realmente do Wellington Dias, e ele já mostrava essa disposição em dialogar com os senadores a partir do ano que vem, já tem dialogado agora. Você inclusive citou ele que precisa desarmar uma série de bombas. Eu já vi o Wellington Dias ali na entrevista, ele bem otimista, sinalizando que muitas vezes se olha apenas ali para o partido ao qual o senador está afiliado, mas ele acredita que há ali um campo democrático e um campo mais radicalizado. E ali no campo democrático, inclusive, ali de lideranças de senadores do PL, há diálogo, há como dialogar com esse campo democrático. E eu aqui particularmente já incluo ali nesse campo democrático alguns nomes que inclusive já fizeram parte do governo Bolsonaro como ministros, como o caso do Marcos Pontes, em São Paulo, e também da Tereza Cristina, que foi eleita também senadora. Então já seriam aí 2 nomes que eu particularmente colocaria no campo democrático, incluindo também o Rogério Marinho. Eu acredito que há diálogo com ele. Olha, eu separei aí um trecho da entrevista concedida pelo senador eleito Wellington Dias no programa Roda Viva aqui da TV Cultura, onde a TV Jornal é afiliada da TV Cultura, exibida para todo o Piauí. Olha, e nesse trecho ele é apertado, né, pelos jornalistas sobre eleição na Câmara dos Deputados. E aí, o governo Lula vai apoiar a reeleição de Arthur Lira ou não? Wellington Dias responde. Tanto na Câmara como no Senado, primeiro, ainda vamos ter a posse dos eleitos em 1º de fevereiro. É lá que vai se tratar da eleição, entende? Nesse caso aqui temos mais tempo. O senhor está escapando da minha pergunta. O senhor é a favor ou não da reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara? Sempre a favor do entendimento, todas as áreas nas 2 casas. Então, com isso... Você vai me ver como um líder, não é? Que tem obsessão pelo diálogo e pelo entendimento. Dica, né? Você vai me ver como um líder que tem obsessão pelo diálogo e entendimento. Pelo entendimento. A Ângela está dizendo aqui que qualquer cargo que precise de articulação, ninguém faz melhor do que o Wellington Dias. Está aí a prova, né? Até a moça lá, a jornalista, disse que ele estava escorregando aí da resposta. É típico, né? Não, ele deu uma resposta, ele sempre pelo entendimento. A gente que entrevista o Wellington Dias há muito tempo sabe que esse perfil dele, ele sairia daquela pergunta por aquele caminho. Sim. Mas lá os jornalistas sorriram, né, Carol? Não entenderam, né? Ele tá fugindo, ele tá fugindo da resposta. Mas aí depois ele arremata e diz, olha, vocês sempre vão me ver como um líder pautado no diálogo e no entendimento. Para bom entendedor, né? Francis Teixeira. Isso, Ananias, me chamou a atenção exatamente isso, que ele disse que esse governo vai ser marcado pelo diálogo, que a radicalização ficou para trás. Ele faz uma referência ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa postura dele em relação ao Arthur Lira vem muito também daquele temor que o PT ficou em relação ao Eduardo Cunha, que pautou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff por conta dessa falta de diálogo e um conflito que já iniciou também ali na disputa para a presidência da casa. Então, para não incorrer no mesmo erro, o Wellington Dias ele já adota essa postura de que se o escolhido pela Câmara for o Arthur Lira, iremos apoiar o Arthur Lira, iremos dialogar com o Arthur Lira. E isso vem muito também da garantia de uma governabilidade na próxima gestão do presidente Lula. Porque o que nós observamos são os parlamentares do Progressistas ávidos
por garantir a reeleição de Arthur Lira. Inclusive o próprio Átila Filho, aqui no Piauí, que foi eleito pela oposição ao Lula, ele disse que há diálogo sim com o Lula, que o foco é a eleição, a reeleição do Arthur Lira como presidente da Casa Legislativa. Então, para isso, o PT, sem dúvida alguma, está disposto sim a se sacrificar, a sacrificar um nome que seja mais ligado, alinhado ao governo Lula, para que tenha essa governabilidade garantida. Olha, o senador Wellington Dias foi convocado pelo presidente eleito Lula para tocar a articulação da PEC da transição com o parlamento. O Piauí tem hoje o Wellington Dias à frente dessa PEC e outro nome também à frente desse entendimento, que é do senador Marcelo Castro, relator do orçamento para o próximo ano. Por que essa PEC é importante? Porque ela altera o orçamento para garantir R$600 do Auxílio Brasil, vai voltar a se chamar Bolsa Família, em 2023. A previsão orçamentária aprovada pelo governo Bolsonaro não previa a manutenção desse reajuste para R$600 do auxílio e também garante um aumento real do salário mínimo já em 2023. Então, já a partir de janeiro, o salário mínimo deixaria de ser corrigido apenas pela inflação, quando se empata o que foi consumido pela inflação durante o ano e passaria a ter um aumento real acima da inflação. Então, sobre essa PEC, porque tem prazo apertado, domingo já começa a Copa do Mundo, o ano já está acabando, mas para que seja válida em 23, tem que ser aprovada antes do recesso. O senador falou na entrevista sobre a PEC da transição. Confira. Uma fase que eu estou muito otimista, viu, Madalena? Qual é essa fase? É o dia 17 de dezembro? Em alternativa. Aí você citou aqui uma já apresentada medida provisória pelo senador Renan Calheiros, tá certo? É uma alternativa. Aqui vai ficar em modo claro. Isso eu disse ao senador. O presidente não vai ceder à chantagem. O presidente trabalha com uma valorização do Congresso Nacional. É um problema político, resolve-se com a política, resolve-se com a boa política. E a política, a essência é diálogo e entendimento, mas também compromisso com a população. Não é só um problema do presidente da República, é um problema do Brasil. Do Brasil. Então, é nisso que estamos apostando e eu acho que sim, teremos alternativa. Lá atrás, foi colocado do senador Randolph, tem uma alternativa de que se possa ter uma medida cautelar no Supremo, como ele já fez em outros momentos. Então, há alternativas, todas foram estudadas. Agora, aquela que consideramos mais adequada, mais segura e como há disposição nas duas casas, essa foi a opção do presidente. Tá certo? Essa foi a opção do presidente. E eu acho que temos condições de aprovar, por isso que é importante o entendimento, para poder dar tempo a aprovar nas duas casas. Roupa com resíduos? Opa! Tá aí então, olha, otimista com relação à aprovação da PEC, no entanto, tem outras possibilidades sendo estudadas, uma medida provisória, uma autorização do judiciário. Importante, gente, é manter os R$600 para quem precisa, manter este benefício que, na verdade, para muitas famílias é o que garante a comida na mesa de cada dia. E, além disso, dar para o trabalhador um aumento acima da inflação, o que não se viu nos últimos anos no país. França. Como ele mesmo falou, né, que fome não tira férias, né? Sim. Isso. Olha, Ananias e Eli, como nós falamos aqui no Nordeste, faz bem essa equipe do Lula ficar cabreira em relação à apresentação de uma medida que realmente seja mais segura, do ponto jurídico, também legislativo, porque para evitar qualquer questionamento futuro. Porque a gente sabe que quando o Congresso Nacional ele quer pautar, por exemplo, um pedido de impeachment, ele pauta.
ele encontra esse motivo. Todos os presidentes fizeram pedaladas fiscais, não foi apenas a Dilma. O impeachment dela foi mais uma questão realmente política. Então, uma medida provisória, nesse sentido, seria bem mais perigosa do que uma proposta de emenda à Constituição referendada, apoiada pelo Congresso Nacional. E como o senador eleito disse, ele viu esse espaço de diálogo com o Congresso Nacional em torno de uma PEC. Então, por que arriscar com uma medida que pode causar uma insegurança maior para o governo do que numa aposta mais segura, que é a PEC? Então, por isso, a opção pela PEC. Mas quem não deve estar nada satisfeito com esse diálogo que vem se tornando tão próximo do governo Lula com o Arthur Lira é o Renan Calheiros, que é adversário político do Arthur Lira lá em Alagoas. Teve toda aquela polêmica envolvendo a questão do governo do estado, com o Paulo Dantas, que era o candidato apoiado pelo Renan Calheiros e sagrou vitorioso, e o Rodrigo Cunha, que era apoiado pelo Arthur Lira. Teve aquela operação federal às vésperas do segundo turno. Então eles têm essa disputa, essa inimizade, e o Renan ele vem aí tecendo algumas críticas a essa PEC, creio que também por não concordar com esse possível apoio da base lulista à reeleição de Arthur Lira. Eu queria falar um pouquinho com vocês aí sobre essa eleição para a presidência da Assembleia, que tem movimentado bastante aí os bastidores da política. Eu queria que a gente acompanhasse aí um material feito pela Liana Paiva, a jornalista Liana Paiva, explicando um pouco para a gente como é a lógica dessa disputa lá na Assembleia. A campanha do deputado Severo Eulálio à presidência da Assembleia Legislativa corre a todo vapor. Os MDBistas já comemoram apoios conquistados entre os parlamentares que compõem a oposição ao governo. Nós temos trabalhado fortemente, o MDB já tomou uma decisão entre os 9 deputados. Fizemos uma reunião na casa do nosso presidente Temístocles e decidimos que o nosso candidato é o deputado Severo Eulálio. Então nós estamos trabalhando para fortalecer. Ora, só para você ter ideia, nós já elegemos um governador do PT, nós já elegemos um senador do PT, nós elegemos esse ano também uma conselheira do PT, que é a nossa amiga Flora Isabel. Então é hora também do PT fazer também uma demonstração que realmente gosta do MDB e vote no candidato do MDB. É isso que nós torcemos, para que isso possa acontecer. O próprio Ilci Brandão tem dito que vota no Severo. Então nós temos alguns parlamentares que já, a Gracia Moraes Souza, já colocou o seu nome dizendo que vota no Severo Eulálio. Então nós estamos trabalhando e dialogando com os parlamentares, mostrando que essa candidatura de Severo é uma candidatura viável, uma candidatura que realmente vai melhorar e dar condições melhores ainda para os deputados dessa casa, como o Temístocles fez nesses últimos tempos. Mas lógico que todo mundo quer melhorar, então nós vamos melhorar ainda mais. No Partido dos Trabalhadores, a candidatura de Franzé Silva continua de pé. A partir do próximo ano, a sigla possuirá a maior bancada na Assembleia, com 12 parlamentares. O deputado Fábio Xavier diz que o PT está unido, mas que acredita em um consenso entre os dois partidos. Eu pertenço ao Partido dos Trabalhadores, certo? Nada mais justo do que seguir as orientações do meu partido. Nós tivemos algumas reuniões e escolheram, os nossos deputados do PT escolheram o nosso querido Franzé para ser o candidato do Partido dos Trabalhadores a presidente da Assembleia. Então essa escolha vai ser também a minha escolha, nós vamos seguir com o partido. Todos os candidatos são bem-vindos, eu acredito que existirá um consenso aqui, sem sombra de dúvida, porque são parlamentares experientes que querem, sobretudo, o bem do nosso Estado. Então eu acredito que não vai ter disputa, acho que aqui vão entrar em acordo, certo? O Partido dos Trabalhadores tem o seu candidato, o MDB também tem, com toda a justiça, um grande deputado, o deputado Severo, candidato a presidente pelo MDB, e acredito que os dois vão entrar em consenso, né, vão achar uma saída e vão resolver isso, né, para que a gente possa ter o que é importante para o Piauí, que é resultado. Né? Vamos trabalhar para ter resultado para o Piauí.
Os deputados da base aliada têm até o dia 1º de fevereiro para chegarem em um consenso. Nessa data, acontece a eleição da casa. O governador eleito, Rafael Fonteles, não está participando das discussões de acordo com os parlamentares. Essa função está sendo feita pelo vice-governador eleito, Temístocles Filho, que preside a Assembleia atualmente. Aliás, o MDBista é considerado uma peça fundamental para unir a base de Rafael Fonteles. Franci, o MDB por muito tempo aí manteve a presidência da casa, né? Agora querem que seja um novo partido, porque não vai haver reeleição, mas o embate aí é grande, né? Complicado. Olha ali, eu acho que desde que eu nasci a Assembleia é comandada pelo MDB, então eu nem me recordo quando foi que o presidente da casa não era do MDB. Mas esse é um fato, o MDB tem um entendimento de que o PT está muito fominha, que já tem o governo do Estado, já tem o Senado, então deixa a presidência da Assembleia para a gente. Mas já o PT tem um argumento de que agora vai ter a maior bancada, 12 deputados. E também o argumento de que é preciso essa oxigenação, mudar a presidência da Assembleia das mãos do MDB, que já está há muito tempo com a presidência da casa. Há inclusive aquele entendimento por parte dos petistas de que esses 2 anos iniciais sejam com o presidente do PT e os 2 últimos anos da atual legislatura com o presidente do MDB. Mas nem isso o MDB quer. O MDB, o que eu percebi vendo ali nos bastidores, é que quer o Severo agora como presidente nesses 2 anos, e como não há mais a possibilidade de reeleição, depois, nos 2 anos finais da legislatura, que seja o deputado João Madison. Então, nem isso está sendo tratado pelo MDB, esse revezamento. Mas o fato é que a eleição, caso se mantenha como está atualmente com essas 2 chapas e com a base dividida, a eleição vai ser definida realmente pelos deputados de oposição. E como nós já citamos aqui, o MDB ofereceu a primeira secretaria para a oposição e também o PT ofereceu, ontem eu conversei com o Franzé à noite, trouxe essa informação com exclusividade no Ciência Política, também ofereceu a primeira secretaria para a oposição. Então nós temos um cenário de que se o Rafael, se não entrar nenhum ator político importante para apaziguar o ânimo na situação e ocorrer um consenso, vai ter a oposição fortalecida na casa, tendo em vista que todos os projetos que são encaminhados pelo governo passam pela primeira secretaria, que tem uma estrutura à parte na Assembleia e tem um poder grande dentro da mesa diretora. Então eu creio que alguém vai ter que entrar aí para buscar esse consenso, caso contrário, Rafael vai ter que aceitar a oposição com poder maior na Assembleia. O PT, no passado, já tentou, não é? A presidência da casa com o deputado Fábio Novo, mas não teve êxito, continuou nas mãos do MDB. Ele foi o que passou mais perto. Foram 16 a 14 votos naquela ocasião, em uma virada ali aos 45 do segundo tempo. Se fala que aquelas horas que antecederam essa votação, que foi entre o Temístocles e o Fábio Novo, foram horas assim frenéticas e de muito vira-voto. Tanto que gerou aquela imagem que repercutiu e continua repercutindo sempre quando se fala de eleição da Assembleia, que é aquela comemoração efusiva do João Madison, quando Temístocles Filho ficou na história, anunciado, né? Ficou na história, quando é anunciada a reeleição do Temístocles Filho. Mas o deputado Fábio Novo foi o que realmente mais se aproximou de quebrar essa hegemonia MDBista na presidência da Assembleia.
Eleição que só tem 30 eleitores, mas a confusão é para mais de metro, com emoção, né? É com emoção. Ontem as projeções já estavam dando 32, porque Meu Deus. o MDB fala 17, o PT fala 15, e é assim. Alguém tá contando errado aí, Fran. Alguém tá contando errado. Nos empolgamos hoje, viu? Hoje a Letícia tá pedindo aqui, Donias, pra gente ir pro intervalo. Quero agradecer pro intervalo. Obrigada, viu, Francis? ao Francis Teixeira e marcar o nosso encontro para... Você vai estar no Jogo do Poder hoje? Não. Não, né? Ciência. Só no Ciência Política. 8 da noite, o Francis Teixeira vai estar lá com mais informações Você exclusivas. acompanha aí mais discussão, né, sobre esse O assunto. Francis ontem arrebentou com essa informação exclusiva da eleição na Assembleia, o deputado Franzé oferecendo a primeira secretaria para a oposição, e hoje tem mais informação exclusiva, tem mais análise, tem mais opinião no Ciência Política, a partir de 8 da noite, na Rede Meio Norte e também na Rádio Jornal. Obrigado, França, até mais tarde. Obrigado, Eliana. Até mais. Política, com Francis Teixeira. Vamos pro intervalo, né, Denise? Parada rápida. Falando demais já. A gente volta já. Você está assistindo Diálogo Franco. Preparem os óculos escuros, porque hoje vamos até o sol esquentar. Petra Origem e Noroeste apresentam Mari Sem Fim. Teresina. Mari Fernandes, Sem Hora Pra Acabar. Um sucesso atrás do outro. E tem coleguinha chegando pra deixar a noite perfeita. Simone Mendes. Se o nosso amor se acabar. Dia 3 de dezembro, no Teresina Hall. Garanta seu ingresso Open Beer ou Open Bar no app ou site ingresse.com. Patrocínio Empório Prime, 51 Ais, Água da Boa, Armazém Dom Severino, G3 Telecom, Imagem e Ação, Claro, Shopping Rio Poti, Elite Eventos, Apoio, Ativa Comunicação, Empório Pescados, Case Produções, Criativa Comunicação Visual, Natuarte, Gráfica GSJ, Unimed Teresina. Mari Sem Fim. O show não tem hora pra acabar. Black Friday Alô Pneus. A Black dos Pneus. Comprando 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha até R$400 de desconto. Black dos Pneus só na Alô Pneus. Rua Angélica, bairro Jockey. 2107-4141. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente! Os meus cuidados de beleza e estética são daqui, do Espaço Revitar. Aqui tem tudo para você se sentir bem e ainda mais incrível. Dica boa é a dica do Jornal Meio Norte, porque nele você pode confiar e indicar. E nesse mês, fazendo a assinatura anual do Jornal Meio Norte, você ganha um voucher de R$250 para utilizar em serviços aqui no Espaço Revitar. Agora você se mantém informado e pode usufruir do melhor atendimento em estética e beleza. Cuidados com a pele, tudo para o seu cabelo brilhar e fortalecer. Massagens relaxantes e redutoras. O melhor spa para seus pés, podologia e manicure. Ligue 2107-3030 ou pelo WhatsApp 99482-5617. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Espaço Revitar, a sua beleza reflete o seu bem-estar.
Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco, você fica com a gente até às 11 da manhã. E olha, o governo Lula quer abrir aí espaço para 23 milhões para a saúde no orçamento de 2023. Essa proposta aí está sendo estudada, só que vai depender aí da equipe de transição que está defendendo as pautas da saúde para o orçamento do próximo ano. Vamos acompanhar. A pandemia da Covid-19 deixou evidente a fragilidade e a importância do SUS, que mesmo com todas as suas limitações, evitou uma tragédia ainda maior. Mas nem isso serviu de alerta para as autoridades. Eu diria que sem novos recursos, a gente vai ter um paciente em um quadro crônico, grave ou terminal, porque não vai dar conta das coisas fundamentais que a gente precisa. O socorro depende de investimentos, mas o orçamento previsto para o Ministério da Saúde em 2023 é o menor dos últimos 10 anos. O corte, que pode custar vidas, será de quase 23 bilhões de reais. Mas se falta dinheiro para a saúde, sobram recursos para o orçamento secreto, quase 20 bilhões de reais. O quadro é tão grave que foi denunciado à ONU, ao Ministério Público, Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Nacional de Saúde. Exemplos não faltam. O programa Farmácia Popular, que distribui medicamentos de graça, perdeu quase 60% dos recursos para o ano que vem. O mesmo percentual foi retirado da saúde indígena. A verba para investimentos e prevenção do câncer foi reduzida em 45%. Está tudo subabastecido no Ministério da Saúde. Não sei qual o milagre que o governo Lula vai conseguir fazer, mas teria que realocar minimamente um pouco de recursos. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que nenhuma política pública será interrompida, mas não explica de onde sairão os recursos para garantir que isso aconteça. O gasto de estados e municípios está no limite do que estados e municípios suportam, né? E provavelmente os estados vão se ver em uma situação um pouco pior nesse próximo ano pela questão dos combustíveis e essa gambiarra aí orçamentária que foi feita, que acabou tirando, né, recursos dos estados. Os cortes atingem também de forma inexplicável o Programa Nacional de Imunizações, que já foi motivo de orgulho para o Brasil. O PNI teve orçamento cortado quase pela metade. Isso no momento em que o país enfrenta o avanço de uma nova variante da Covid-19. Fica difícil entender como o ministro da Saúde vai para a TV pedir adesão aos programas de imunização, quando, além dos cortes no orçamento da pasta, ainda faltam vacinas contra a Covid-19 para crianças menores de 3 anos. Se nós tivermos a vacina bivalente que protege contra a Ômicron, e seria fundamental para os mais frágeis, nós vamos ter isso no início do governo Lula. E a gente precisa mesmo, né, desse incremento orçamentário aí, principalmente na área de saúde. A gente ainda não saiu, ainda vive uma pandemia e realmente precisa de recursos para combater, com certeza. Vamos ali para mais um intervalo, Ananias? Exatamente. Estamos devendo um intervalo, mais um. Já são 10h48. Passou voando, mas a gente volta já com mais informação para você aqui no Diálogo Franco. Não saia daí. Você está assistindo Diálogo Franco. Eu tô junto com o Esporte da Sorte nessa para revolucionar tudo que você entendia sobre apostas esportivas. É a tradição e a credibilidade de sempre, agora em uma nova era. Um novo conceito, um novo desafio. Piscou, pagou. Seu saque no piscar de olhos.
Réveillon mais aguardado já está confirmado. Réveillon Euforia. O nível máximo de curtição e alegria para receber 2023 com você. Dia 30, com Tarcísio do Acordeon. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Theo Marques. E Tati Guel. Sei que você também vai poder encontrar onde ele E Luísa Souza. Mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona. Dilcinho. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? E a melhor virada de ano é com Tuca Fernandes. Vendas em Teresina, nas lojas da Calor Produções. Em Parnaíba, na loja Noroeste e Barbearia La Maison. Online no site ou aplicativo Ingresse. Esportes da Sorte e apresenta: a maior torcida do Brasil chegou! A Super Blitz da Meio Norte vai parar a cidade nos dias de jogos da Copa do Mundo. Acompanhe o circuito com flashes ao vivo com o nosso time pelos bairros, bares e restaurantes da cidade. A expectativa da torcida de um jeito bem Meio Norte de ser. Cobertura completa pela TV e redes sociais. É o Meio Norte no meio da torcida. Patrocínio: Carvalho Super, Detroit Car, Silvia's Hair, Ativa Energia Solar, Senhor Smart Fátima, Indústria Discovery, Saúde Popular, Chocolate Lugano, Editônio Picanharia. É o Meio Norte no meio da torcida. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar para todos os dias. Vem com a gente! Você está assistindo Diálogo Franco. Volta com o Diálogo Franco para dizer para você que tem um show diferente e feito para quem é inimigo aí do fim. Vem aí no próximo dia 3 de dezembro, Mari Sem Fim, com elas, Mari Fernandes e Simone Mendes. Os ingressos já estão disponíveis nas lojas da Calor Produções e no site ou aplicativo Ingresse. O evento conta com 2 espaços open bar, um de cerveja e outro open prêmio de todas as bebidas. Você pode beber com moderação, viu? Porque a noite vai ser incrível. Mari Sem Fim, dia 3 de dezembro, no estacionamento do Teresina Hall, com Mari Fernandes e Simone Mendes. Não fique de fora. Preparem os óculos escuros, porque hoje vamos até o sol esquentar. Petra Origem e Noroeste apresentam Mari Sem Fim, Teresina. Mari Fernandes, Sem Hora Pra Acabar. Um sucesso atrás do outro. E tem coleguinha chegando pra deixar a noite perfeita. Simone Mendes. Se o nosso amor se acabar. Dia 3 de dezembro, no Teresina Hall. Garanta seu ingresso Open Beer ou Open Bar no app ou site ingresse.com. Patrocínio Empório Prime, 51 Ais, Água da Boa, Armazém Dom Severino, G3 Telecom, Imagem e Ação, Claro, Shopping Rio Poti, Elite Eventos, Apoio Ativa Comunicação, Empório Pescados, Case Produções, Criativa Comunicação Visual, Natuarte, Gráfica GSJ, Unimed Teresina. Mari Sem Fim, o show não tem hora pra acabar. Mas nós temos, né, Ananias? Pois é. Tem que ir embora. Nós somos inimigos do fim também, mas
Tem que vir aí a Banca de Sapateiro com Mari Carvalho, já ao vivo para você aqui na TV e Rádio Jornal. Interessante que vai ser o primeiro show da Simone sem a Simária, né? Aqui. Quando desfez da dupla, Teresina, né? Exatamente. Interessante, vai ser bacana de ver como ela vai se sair, certamente muito bem, porque ela é uma cantora de muito talento, imperdível. Mari Sem Fim, em Teresina. E assim a gente encerra o Diálogo Franco de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se reencontra 13h no Jogo do Poder, na Rede Meio Norte e na Rádio Jornal. E às 20h no Ciência Política. É muito encontro, viu? Vamos falar muito de política ainda hoje. Com aqui, certeza, até 9h30 da noite. Ótimo feriado para você e até amanhã. Até lá. O Réveillon mais aguardado já está confirmado. Réveillon Euforia. O nível máximo de curtição e alegria para receber 2023 com você. Dia 30, com Tarcísio do Acordeon. Vontade de ligar, mas saborear de tudo na vida dela. Theo Marques. E Tati Guel. Sei que você também vai poder encontrar onde ele e Luísa Sonza. Mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona. Dilcinho. Você não me fala como é que você faz um negócio desse. E a melhor virada de ano é com Duca Fernandes. Vendas em Teresina, nas lojas da Calor Produções, em Parnaíba, na loja Noroeste e Barbearia.